Bem-vindos ao canal Construa Sua Melhor Versão, e o nome desse quadro é Nutrindo a Alma. O que fez muito sentido para mim a partir do momento que eu comecei a estudar a nutrição e principalmente a parte comportamental. Que não adianta só a gente ter uma organização alimentar, ter uma prescrição de treino, talvez a melhor academia, os melhores recursos em relação a suplemento. O que a gente precisa de fato é entender aquilo que faz sentido com a nossa essência. E quando eu falo essência, é o seu jeito de ser, é a sua característica em relação à parte temperamental, é a parte do biotipo que a gente precisa entender que não dá para transformar, e sim a gente melhorar a partir daquele ponto. Então, quando a gente vive nessa dualidade de um desejo que não é a realidade, isso causa muito transtorno, ansiedade, a questão da compulsão, comportamentos bulêmicos. São vários fatores que vão jogar para um lado negativo. E a nossa mente é algo incrível. A tendência sempre é acentuar para o pior. O melhor a gente acaba deixando passar desapercebido. Esquecemos de olhar para as coisas simples e agradecer. Por exemplo, agora eu botei um tripé, tem uma garrafinha de água embaixo, e eu estou aqui sentada num banco na lagoa, conversando a respeito do que eu acredito que é a verdade da nutrição. Que a nutrição ela vai muito além da parte alimentar, ela precisa ter sentido com a sua filosofia de vida. A Ohana é um jeito, você é de outro jeito, e a gente precisa entender quais são as necessidades que cada um enfrenta, ressignificar alguns pontos para que lá no final consiga olhar, acessar o seu canal de força interna para que a mudança de fato aconteça. E eu digo não só uma mudança em termos de estética, mas sim uma mudança de hábitos. Eu só vou conseguir melhorar o meu hábito se aquilo tiver muito propósito. Se não tiver propósito, fica uma lacuna em aberto. E nessa lacuna em aberto, eu vou sempre tentar, mas eu vou cair no mesmo lugar. Eu digo isso por experiência própria também, que de inúmeras formas eu tentei entrar em contextos de plano alimentar que não eram coerentes com a minha alma, que eu posso dizer dessa forma, ou quem preferir de modo mais técnico e científico, dizer que não correspondia com a minha genética. Mas de fato era. Além de seguir a réplica de um contexto profissional, eu não estava conseguindo me sentir satisfeita com aquela dedicação toda que eu fazia ao trabalho e a falta de valorização com isso. Então a comida era uma válvula de escape. A comida era um local onde fazia disso o meu momento de merecimento. Só que não era um merecimento, era uma destruição, uma autodestruição. E quando falta esse nível de clareza, a gente precisa ter a orientação de alguém. Então, um profissional que venha te orientar dentro das suas necessidades reais, sem botar fórmula mágica, porque a fórmula mágica, ela não existe. Cada um vai apresentar o resultado de um jeito, uns vão pegar a mensagem muito rápido, outros vão precisar de alguém para dar as mãos. E esse movimento de dar as mãos faz uma diferença absurda, porque a nossa força interna ela existe, mas ela precisa também do fator motivacional, ela precisa do comprometimento para que de fato saia dessa inércia, saia desse ponto de vibração, de que não consegue, de que é difícil, de que é impossível mudar, por mais que tente. A gente consegue sim, a gente só precisa achar o caminho. E achar o caminho, muitas vezes, um profissional que vai fazer essa diferença. Então, antes de investir em qualquer artifício que seja externo, o meu convite é que você comece a observar o que você pode fazer para nutrir a sua alma. Quais são os seus hobbies, quais são os seus gostos, respeitar a sua energia em relação aos ambientes, observar o nível de companhia, ver qual atividade física te faz bem ou não. Tendo isso em mente, a gente consegue já definir qual a rota que vai te atender melhor. E atender melhor numa questão de isso é para ser leve e não é para ser sofrido. Você não precisa deixar de comer o que você gosta, você não precisa deixar de interagir
de uma forma afetuosa com as pessoas quando inclui um contexto social de comida ou bebida. Você só precisa ter noção do seu objetivo, do que te faz bem em termos de saúde e energia e o que você quer ter ao seu redor. Se você ama as pessoas e ainda assim você se sente desconfortável de desagradar passando aquilo que você prefere, traz para um lado que você também pode somar na vida dessas pessoas e de um modo muito enriquecedor. Então esse é o meu propósito aqui.